Meus queridos, boa tarde. E a paz do Senhor Jesus, né? Muito bom estar aqui neste final de tarde, 4h42. Me sinto muito feliz, muito honrada e uma sensação muito gostosa. Então, vamos lá, né? Nós vamos continuar aí falando um pouquinho sobre a capacitação, os desafios das famílias atípicas e da escola. Bom, queria começar falando um pouquinho sobre essa mochila. Olha só para essa mochila, gente. Imagina que você chegou aqui carregando uma mochila invisível. E dentro dessa mochila, ninguém consegue ver essa mochila, só você que sabe que você chegou aqui com essa mochila. E aí dentro dessa mochila tem várias pedrinhas, né? Tem uma chamada tristeza, tem a outra chamada raiva, outra chamada medo, a outra é culpa, a outra é saudade, vazio, vergonha, solidão, ansiedade, insegurança. Quem sabe você chegou aqui tão cansado, e às vezes sentindo uma rejeição, sentindo solitário. Então, como o Moderal falou aqui, nós somos seres humanos. Todos nós sentimos, porque temos alma, nós temos uma alma, nós somos corpo, alma e espírito, né? Poderia até falar, somos espírito, alma e corpo, porque somos seres espirituais. Isso aqui é só um volto do que está lá dentro, né? Lá dentro tem uma alma. Então, muitas vezes nós amanhecemos bem, animados, sadios emocionalmente, e tem dia que a gente se abate, e está tudo bem, porque o Senhor, Ele olha para nós e Ele entende como nós somos. O Senhor olha para nós e Ele consegue acolher as nossas lágrimas, o nosso choro, o nosso estado de espírito, muitas vezes a nossa solidão, a nossa ansiedade. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito ansiosas, não é verdade? Todos os dias eu faço atendimento. Muito difícil o dia que eu fico sem atender alguém. E eu vejo quanta ansiedade nas pessoas, quanta culpa cercando as pessoas. E isso é um problema cada vez mais crônico. A sociedade está doente, precisando de ajuda, precisando de apoio. E eu louvo a Deus porque as igrejas estão se conscientizando disso. Todos nós precisamos desse apoio, precisamos de ser acolhidos. Voltando aqui um pouquinho, eu acabei passando. Imagina que você chegou sentindo algum dessas pedrinhas que estão ali, algum desses nomes. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual desses nomes aí, qual desses sentimentos que mais tem pesado em você? Fala um pouquinho, pensa, calma. O que você está sentindo? Você chegou aqui sentindo o quê? Cansaço? Uma dor? Se tiver outro nome também que não está aqui, você pode levar em conta também. De repente você está sentindo alguma coisa que não está aqui nessas pedrinhas. O que está pesando mais em você? E há quanto tempo você está carregando este peso? Às vezes tem anos, às vezes meses, às vezes semanas, quem sabe, que você está cansada, que você está sobrecarregada, né? Então todos nós chegamos aqui carregando esta mochila invisível, esse peso, esse fardo, às vezes de tanta sobrecarga emocional. E essa seara dos transtornos, meus irmãos, precisa de ser tratada com muita seriedade e com muita sensibilidade. Porque o papai, a mamãe e aqueles que cuidam, os professores, eles vivem ali momentos, muitas vezes de dor, muitas vezes sem saber o que fazer. E eles vivem, muitas vezes, sentimentos que só eles sabem o que está passando. Muitas vezes não tem oportunidade nem de compartilhar com outras pessoas. Então, essa seara realmente é uma seara cada vez maior. Nós vamos ver aqui que a estatística está cada vez aumentando. Muitas pessoas com autismo estão nascendo todos os dias. E nós vamos ver ali a causa disso nessa palestra agora, tá? Então, todos nós precisamos de ajuda, de uma rede de apoio.
Precisamos de acolhimento. Não é só a criança que precisa de acolhimento. O pai, a mãe, o cuidador também precisa, porque eles sofrem também emocionalmente. Não é só a criança que sofre. O pai e a mãe também há um sofrimento da parte deles. Então, acolher é um ato de amor. Queria que você ficasse um minutinho em pé. Se coloque de pé. Se você puder dar um abraço à pessoa que está do seu lado, dá um abraço, faça um acolhimento, fala uma palavra de vitória para essa pessoa. Nós somos seres humanos, estamos aqui para ser também acolhidos. E quem nos acolhe da melhor maneira é o Senhor. Com Ele nós podemos contar. Ainda que nós não tenhamos muitas vezes pessoas à nossa volta, o Senhor está conosco. Amém? Poder sentar. A palavra do Senhor diz assim lá em Mateus 11 e 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ainda fala mais, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, nós temos um advogado fiel, temos um consolador, aquele que intercede por nós, que é o Senhor Jesus. Então saiba que você não está só. Além do Senhor que está conosco, nós temos aqui uma rede de apoio, que é uma igreja. E esse trabalho, eu falei com a Daiane, esse aqui é o projeto piloto de muitos que ainda virão. Eu tenho certeza que essa rede de apoio vai ser uma grande assistência na vida dos irmãos, daqueles professores, daqueles que ensinam e dos papais e das mamães. Amém? Bom, por que cuidar da alma? Por que cuidar da nossa alma, da alma da criança? De onde veio isso? Durante muito tempo, gente, vocês não licença para pegar o microfone aqui, que eu quase gosto de andar. Quem já viu pregar, eu quase não vou pregar não, gente, só ensinar, mas eu gosto de ficar mais livre. Então, a palavra de Deus fala assim, na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, esse é um texto bíblico. Durante muito tempo, as igrejas pregaram, eu peguei essa época, não é porque eu sou velha, porque até pouco tempo, né? Era essa cultura nossa, meu esposo está rindo dele, não sou velha não. Então, até pouco tempo, gente, se pregava isso nas igrejas, que tudo era espiritual, e é mesmo. Não existe esse dualismo teológico aí, né? Espiritual aqui e secular lá fora. Nós somos seres espirituais. Mas até o nosso secular lá fora, nós continuamos sendo espiritual. Se eu estou no lazer, eu sou espiritual. Se eu estou no momento em família, eu sou espiritual. Se eu estou no meu trabalho, eu sou espiritual porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas, em detrimento disso, eu também tenho um espírito, né? Que é o seu espiritual, porque o Espírito Santo habita em mim. Mas eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. E dá para dividir isso aí, gente? O espírito, da alma e do corpo? Não dá. São indivisíveis. E olha o que o Senhor Paulo falou, né? O Senhor Jesus falou através de Paulo, o apóstolo Paulo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso, vamos falar, espírito, alma e corpo sejam plenamente o quê? Conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha alma também tem que estar irrepreensível. E por que as pessoas estão tão doentes hoje dentro da igreja? Eu atendo muito paciente que é cristão, acho que 90% é crente, professa alguma fé, mas está cheio de feridas, cheio de trauma, foram abusados na infância, a maioria, muitos abusos. Por que isso? E carregam durante toda uma
diz que 80% da personalidade é formada até os 7 a 8 anos de idade. 80% da nossa personalidade. E nós vamos falar sobre isso em agosto, tá? Eu vou dar essa palestra na sexta-feira. A Daiane vai estar fazendo a programação. Na sexta-feira eu vou estar falando sobre a formação da personalidade. E aí eu vou destrinchar isso aí. Hoje o assunto não é esse. Mas só a nível de introdução, nós temos uma alma e 80% dessa personalidade, dessa alma, é formada até os 7 ou 8 anos de idade. E os 20% é formado ao longo dos outros anos restantes. Então, olha a importância de se cuidar bem de uma criança, né, Derol? Olha a importância de você olhar para a criança com um olhar de sensibilidade, de carinho, de respeito. Porque muitas vezes a pessoa acha assim, é criança, com coisa que não é gente. É uma pessoa, é um ser humano, e ali está sendo formada a personalidade daquela criança. Então é preciso ter uma sensibilidade, é preciso ter cuidado nessa formação. Vamos lá, falando aí sobre crianças, sobre esse termo neurodivergente. Esse termo neurodivergente descreve pessoas cujo funcionamento, gente, é um padrão diferente, ou seja, atípico. É um padrão diferente do padrão típico, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de neurodivergência. Esse conceito engloba variações neurológicas como autismo, que é o chamado TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, que é o dislexia, síndrome de Tourette, que é aquela pessoa que fica com os movimentos involuntários ou falas involuntárias, e altas habilidades, ou também chamado de superdotação, que não são doenças, mas sim formas diversas de processar informações. Então, o TDAH, o autismo e outros transtornos também não são doenças, mas é uma forma de existir. O cérebro funciona diferente. E na neurociência a gente estuda isso. Essa diversidade. Por que o termo neurodivergente? O termo surgiu lá nos anos 90 através de uma socióloga australiana chamada Judy Singer. Então, a ideia central desse neurodiversidade, né, da ideia que há uma variação cerebral, tá? Então não há nada de errado com isso. A criança, ela é normal, a criança ela é capaz, ela consegue aprender, porém o funcionamento daquele cérebro é diferente, ok? Falando um pouquinho aí sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, esse termo é recente, é de 1980, meus irmãos. Anteriormente, o sintoma do autismo era considerado como uma esquizofrenia infantil, porque não havia ainda pesquisas profundas sobre o assunto. Agora nós já temos, como o Ederaldo falou, temos máquina para tudo, né? Ressonância magnética, e tem muita coisa. Você hoje pode mapear o seu cérebro. E como isso ajuda hoje? Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, as pessoas, tudo agora é autismo, tudo é TDAH, tudo é... Mas graças a Deus que hoje nós temos diagnóstico. Antigamente não tinha. Antigamente não se podia tratar porque não tinha diagnóstico. Não dava para diagnosticar. Hoje nós temos. Agora, é preciso tomar cuidado em rotular a pessoa. Nós não podemos rotular a pessoa, olhar assim, fulano é TDAH. Não podemos fazer isso. Quem somos nós para rotular, né? Para diagnosticar. Então, o autismo, agora, ele é compreendido como uma condição do neurodesenvolvimento, cuja característica mais marcante é um déficit, uma baixa, persistência nas habilidades de comunicação e interação social. Então, o que caracteriza o autismo é justamente essa pouca habilidade aí de comunicação, de interação entre nós seres humanos, tá? E olha só, 1 a cada 36 pessoas que nascem hoje, essa estatística é atual, 1 a cada 36 pessoas tem autismo.
essa estatística é do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Bom, alguns cuidados que nós precisamos de tomar. O diagnóstico precoce, como eu falei, nós não podemos, em primeiro lugar, olhar para a pessoa e achar, fulano tem autismo, fulano tem TDAH, fulano tem TOD. E esses transtornos nós vamos estudar também em agosto. Hoje nós estamos falando sobre autismo e em agosto vamos falar sobre TDAH, TOD e sobre a formação da personalidade. Ok? Bom, como que se faz esse diagnóstico? É um neuropediatra que faz, ou um neurologista. Então, se você olhou para a criança, seu filho, né, e começou a perceber nele algo diferente no neurodesenvolvimento dele, é a hora, então, de levar essa criança o mais rápido possível a um neuropediatra, porque ali sim vai ter um diagnóstico correto. E não é rápido, tá? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, diagnosticando muito rápido. Foi uma consulta, já teve um diagnóstico. Não é assim que se faz. Precisa ter um acompanhamento para depois sim sair esse laudo. Então, vamos tomar cuidado com o diagnóstico precoce. Não rotule ninguém gosta de ser rotulado, chamado bullying, né? Antigamente chamava bullying. Então, não vamos criar rótulos, porque ninguém gosta de ser rotulado. E nós estamos falando aqui sobre acolher, sobre incluir essa criança, essa família, não de afastar. Quando você rotula, quando você começa a falar, né, certas coisas, aquilo afasta a pessoa, afasta a família. E nós não estamos aqui para discriminar, estamos aqui para acolher. Então, o TEA é uma forma diferente de existir. O cérebro funciona diferente. É só essa a diferença. Então, vamos tomar cuidado aí com os rótulos. Uma coisa interessante, a convivência com as pessoas autistas, com esses padrões diferentes, nos convida a rever o nosso modo de perceber o outro, de acolher as diferenças. Porque hoje nós estamos no mundo das telas, no mundo das tecnologias, no mundo onde as pessoas não querem nem olhar para o outro, é tão rápido as coisas, os processos são muito rápidos, as pessoas estão tão impacientes, estão tão agitadas, não conseguem parar, até para ouvir a voz de Deus, tão agitadas as pessoas estão. Mas nós vamos agora ter que fazer uma readaptação, porque a próxima geração é uma geração de autistas. 1 a cada 36 pessoas tem essa característica autista. Então, essa geração é caracterizada por essa pressa, por essa produtividade, pela comunicação superficial, mas nós vamos ter cada vez mais que rever isso aí. Porque o autismo, ele nos convida a desacelerar, a observar, a escutar com o coração e valorizar o silêncio também como uma linguagem. Criança, quem já conviveu com criança autista sabe disso. Quem tem criança autista, quem dá aula para criança autista, é muito diferente. Não é só você falar, tem todo um manejo por trás. Ok? Então vamos lá, para a gente refletir. Será que o mundo de hoje, em pleno século XXI que nós estamos, né, as instituições públicas e privadas, será que estão preparadas mesmo para receber essa nova geração de pessoas atípicas? Será que nós continuamos a reproduzir jeitos e formatos que marcam gerações anteriores, mas nos esquecemos ou negligenciamos a geração de pessoas neurodivergentes? Então, a gente fala tanto sobre tecnologia, sobre telas, né? Mas pouco tem se falado sobre essa geração de crianças autistas. E agora as igrejas estão abrindo e eu louvo a Deus por isso. Lá no manual da SM5 eu tenho esse livro, muito importante para quem trabalha aí com a mente humana, é essencial, porque aqui está todo o diagnóstico, os padrões, né, dos déficits, tanto de transtornos quanto de doenças. Né? Aqui a gente pode olhar, muitas vezes a pessoa pode fazer uma confusão, porque para ser classificado aqui no DSM, tem que seguir a linha, todos aqueles itens, todo o checklist. Então, se faltar um ou dois, então não é esse transtorno, é outro transtorno. Está vendo a necessidade de se levar um especialista?
A gente não pode simplesmente olhar e falar, fulano é assim, é assado. Não pode. É preciso realmente ter um olhar muito sensível para que se tenha esse diagnóstico, existem exames a ser feitos. Bom, a diferença entre transtorno e doença, foi pedido, né, Dai, para falar um pouquinho sobre isso. Uma doença tem uma etiologia conhecida, né? Quem já ficou doente de uma gripe, ele já sabe, uma infecção, você vai no médico e é o mesmo padrão. O médico vai lá, faz o exame, é sempre a mesma coisa, é um padrão repetido, tá? Sabe-se então a causa através do exame que você faz. E existe um protocolo de atendimento, de manejo para aquilo. A pessoa que está com infecção, ela vai tomar o quê? Um anti-inflamatório e um antibiótico, verdade? Mas com o transtorno é diferente, né? O transtorno, a gente não sabe a causa muito bem daquilo, não é compreendido, tá? E envolve os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Depois eu vou mandar esse conteúdo para vocês, tá bom, gente? Vou passar para a Daiane, né, atualizado, e ela vai passar para vocês, quem fez a inscrição, ok? Então há uma diferença muito grande entre doença e transtorno. Doença, o médico vai lá e passa sempre aquele mesmo remédio. O transtorno não, cada um é diferente do outro. O próprio espectro autista, ele tem vários níveis. Nem o cérebro é igual ao outro. Você sabiam disso? O autista de nível 1, se você colocar 10 crianças aqui, autistas, nível 1, o cérebro deles vão ser diferente. Não são iguais. Nível 2, a mesma coisa, porque nós somos seres únicos, individuais. E cada criança tem a sua subjetividade. Cada ser humano tem a sua subjetividade. Por isso nós precisamos, quando a gente vai atender na clínica, a gente olha, tem todo um manejo de ouvir, de escutar, de fazer testes, né? De forma geral, o adoecimento mental se manifesta a partir da associação de múltiplas causas, que podem incluir hereditariedade, o desequilíbrio neuroquímico, dificuldades para lidar com emoções, exposição a condições estressantes. Isso aí traz adoecimento, gente. Tanto social quanto econômico, cultural, né? São condições muitas vezes de estresse, e o estresse generalizado, né, gera uma ansiedade, que é chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e isso se torna uma doença. Eu estou fazendo um curso de medicina germânica e eu estudo ali nesse curso a somatização das doenças. Muitas pessoas estão com enfermidades no corpo, mas são provenientes da alma. A alma está enferma e a mente não está dando conta e está jogando para o corpo. Às vezes é uma inflamação, às vezes é uma dor, uma enxaqueca, uma gastrite, fibromialgia, até o câncer. São doenças que são causadas, muitas vezes, por causa da alma que está doente. Então, é importante procurar terapia. Muito importante que vocês, quando detectam alguma inquietação, eu estou sentindo uma inquietação, mas eu não sei o que é. Não sei, estou me sentindo mal, tem dia que estou muito esquisito, eu choro, estou abatido, estou depressivo, procura ajuda. Hoje tem tantos recursos, não é isso? Graças a Deus que nós temos recursos hoje. Outra coisa que causa doença são vivências de traumas psicológicos ou físicos e o uso de drogas também, seja elas lícitas ou ilícitas. Eu vou correr um pouquinho aqui. Aqui fala sobre a questão da medicação, que você pode acompanhar a criança com terapia, mas muitas vezes há uma necessidade também de usar medicação, para acalmar aquela criança, para a criança dormir bem, para ela se sociabilizar melhor, para ela ficar mais calma. Então, essa parte aí de medicação é importante, bom? E aqui fala sobre isso. Vamos lá. Só para adiantar um pouquinho mais, que o lateral também já falou um pouco de coisa que está aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Se convidados, pode também adiantar. Então, busque ajuda o quanto antes. Se você percebe
percebe algo do seu filho, busca ajuda, leva no médico, procura um neuropediatra e comece a fazer esse tratamento o quanto antes para que ele possa ficar, né, com menos sintomas. Algumas pessoas às vezes perguntam, tem cura? O autismo tem cura? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Sei, o autismo não tem cura. Mas Jesus, assim, aí sim, você falou tudo, é a chave, né? A cura é ser com Jesus. Então deixa eu fazer uma retificação aqui. O autismo tem cura se Jesus curar. É isso, a gente tem que orar mesmo. Mas se o Senhor não curar, humanamente falando, não tem cura. Ok? E o que a gente precisa de fazer então? É fazer o manejo, saber fazer o manejo, porque pode acontecer uma crise, principalmente em crianças nível 2, nível 3, né? E com esse espectro, nível 2 e 3 é um espectro mais forte. Aí você precisa de saber fazer o manejo para que a criança não sofra, porque ela sofre quando ela está tão estressada, né? Ela chega no nível de estresse lá em cima, no alto, no pico, e aí ela começa a manifestar esse estresse, às vezes se balançando, às vezes agitada, às vezes agressiva, às vezes gritando, às vezes morde. Mas por que ela está fazendo isso? Não é o comportamento de rebeldia. Aquilo é um nível de estresse dela que já está lá no pico. E ela precisa de ajuda. Nós vamos ver isso aqui hoje, ok? Então, o que causa a crise? Olha só, falando sobre crise, né? O que causa uma crise em uma criança autista? Uma sobrecarga sensorial. O que é isso aí, mãe? Você está vendo aí que o cérebro da criança autista é diferente da criança típica? A gente não usa mais essa nomenclatura normal ou especial. Isso aí saiu agora em desuso. Então a gente fala neurodivergente, criança atípica, ok? Então, o que causa uma reação tão forte, né, a ponto da criança ficar totalmente agitada? Uma sobrecarga sensorial. O cérebro da criança autista é muito cheio de conexões próximas. É diferente do cérebro de uma pessoa típica, que as conexões longe e perto são iguais. Quantidade de sinapses neurológicas. Mas a criança autista, ela tem muito mais conexões. Por isso, ela se sobrecarrega sensorialmente muito mais rápido. Quando as coisas não saem conforme ela esperava, imagina bem que um pai chega e fala assim, olha, nós vamos passear daqui a pouco, papai, mamãe e a criancinha, nós vamos passear lá no shopping. A criança criou aquela expectativa, não é verdade? Porque criança é assim, você fala que vai no lugar, você tem que ir, gente. Se você não for, depois a criança fica chateada. Mas uma criança que é atípica, né, que é autista, ela não consegue entender, às vezes, o imprevisto que aconteceu, ela vai se sobrecarregar sensorialmente. Eu vi um vídeo esses dias de um pai, a criança, sempre quando o pai pegava a chave, ela entendia que ia sair, que ia passear, que ia para um lugar, né? Levar para um lugar. O pai pegou a chave para guardar a chave. A criança começou a se agitar, tanto que o pai ficou mais de hora para poder acalmar aquela criança, porque na cabeça dela ela queria sair. Então, quando as coisas não saem, né? Aquele imprevisto que acontece, uma mudança de rotina, porque a criança autista, uma criança TEA, ela é totalmente rotineira. Precisa de ser metódica com ela. Tem a hora de acordar, a hora de fazer o dever de casa, a hora de ver um desenho animado, a hora de passear, a hora de ir para a escola, a hora de tomar banho. Quando aquilo sai, quando aquilo mexe, a rotina mexe, a criança fica perturbada. Quando chega muita gente em casa, muito barulho, né? Uma exaustão. Imagina que o pai sai com a criança ou a mãe e vai lá para o supermercado, aí a criança, né, está lá aquele monte de carrinho batendo, aquele barulho, o supermercado lotado, a criança está com fome, está cansada, vai chegar uma hora que ela vai ter uma exaustão, e aí ela pode ter uma crise,
pico de crise lá no supermercado. E aí quem olha assim, meu Deus, cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Não é isso? Mas a gente às vezes não entende que aquela criança é uma criança atípica. É uma criança que precisa de ser regulada, ela precisa de autorregulação. E muitas vezes nós censuramos, muitas vezes nós criticamos e julgamos, e nós não estamos na cadeira de juiz. Nós não estamos nessa cadeira. Então, fatores físicos também, como fome, sono, tudo isso aí contribui para que haja essas tempestades emocionais na criança. Bom, um cérebro com mais conexões, né? A criança com TEA, ela, como eu falei, ela tem mais conexões. Dá uma olhadinha nessa foto aí, que vocês vão ver o cérebro de uma criança autista, né? Todo aceso. E ele tem a chamada hiperfoco. A criança que tem o autismo, o cérebro dela funciona mais acelerado. Por isso que ela é muito inteligente. Esses dias eu estava, esses dias não, tem tempinho já, tem alguns anos até. Eu fui tocar numa igreja na região 5, e aí chegando lá tinha um piano na igreja. Eu falei, poxa vida, que bacana, um piano na igreja. E aí tinha um rapaz tocando, assim, e ele, gente, ele tocou aquele piano, aquele pianista virtuoso. E aí uma pessoa de lá falou que tinha, né, um autismo, mas que ele nunca havia entrado numa escola de música. E ele aprendeu sozinho. Então, eles têm habilidades de hiperfoco. Se ele pegar para ser um engenheiro, ele vai ser o melhor engenheiro. Se ele pegar para estudar um instrumento, ele vai tocar de forma exímia aquele instrumento. Por quê? Ele fica focado naquilo. Aquela pessoa 880, né? Ela fica focada, ela só fala naquilo 24 horas e aquela coisa obcecada. Aí depois ela larga aquilo, vai pegar outra coisa e foca naquilo e fica. Não é assim? Então isso é uma característica da pessoa autista. Por isso também ela, pelo fato do cérebro dela ser mais complexo, ela tem também mais estímulos. E vamos lá, como é que a gente faz para controlar essa crise, então, chamada birra, né? Quando a gente olha assim, nossa, que criança pirracenta. Gente, que criança cheia de birra. Mas não é. Não é. É porque ela está ali em sofrimento. E como eu falei, né, às vezes chega num nível de estresse tão elevado que ela tem que externar aquilo com o corpo dela. Tá? Então, como que a gente faz para diminuir essa birra, chamada birra? Primeiro, diminuindo os estímulos. Que estímulos são esses, né? Pode ser o excesso de luminosidade, aqueles canhões de luz. Hoje tem muitas igrejas que têm esses canhões de luz, que ficam rodando, girando, né? Muito barulho, som muito alto. Chega, você fica com o ouvido dolorido, né? Shows, muitas vezes a criança que é autista, ela não pode passar por isso, ela se estressa. Muito estresse, às vezes brigas dentro de casa, ela vai absorvendo aquilo. Ela precisa de mais acolhimento. Ela precisa de segurança. E é muito interessante que você tenha um objeto de autorregulação. Pode ser uma massinha, né? A criança, se você agitar, você já pega. Geralmente a criança ela já tem um objeto. Às vezes é um paninho, às vezes é um brinquedo, bichinho de pelúcia. Não é verdade? Então, às vezes uma massinha, às vezes um outro objeto também, às vezes um travesseiro dela, que ela gosta. Então, são formas da criança se autorregular. É interessante isso, né? Mas aí eu queria falar até algo para vocês. Quando vocês estiverem, professores, pais, quando vocês estiverem diante de uma situação dessa, onde a criança está ali agitada, principalmente os professores, né, que às vezes está com um aluno ali, não tem tanta intimidade, o pai já sabe manejar melhor, já faz uma massagem, né? Os braços das crianças, abraça. Mas às vezes o professor não tem até essa autorização para chegar, para abraçar, para acalmar, para alimentar aquela criança, né? Mas aí o que você vai fazer? Você vai olhar para aquela criança com um olhar de amor. E você vai olhar assim e vai falar: o que Jesus faria aqui no meu lugar? Como Jesus procederia no meu
Porque se você também ficar nervoso do lado de cá, criança, para com isso, fica quieta. A criança vai ficar mais agitada. Então, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, acolher essa criança. Amar, olhar para ela e ver que ela é um ser humano criado por Deus e que ela precisa da misericórdia do Senhor. Que ela precisa de ser acolhida. A criança, quando ela está agitada, ela também sofre, ela está passando por um sofrimento. E tem as crises chamadas de meltdown e shutdown. O que significa isso? A meltdown é quando a criança está agitada, ela está pulando, ela está agarrando alguém, ela está batendo, ela está mordendo, ela está externando para fora, porque ela não suportou emocionalmente guardar aquilo. E o shutdown, quando ela guarda, quando ela se recolhe, muitas vezes ela pode ficar até com o olho fixo, sem olhar para nada, alguns minutos. Ela pode parar de falar até, tá? Então, nisso tudo, o mais interessante é o acolhimento. Não tem nada melhor do que o acolhimento. O acolhimento é a melhor arma, se é que a gente pode falar assim, né? Talvez a melhor manejo, vamos mudar essa palavra, né? O melhor manejo para uma criança autista é o acolhimento. E aí, trazendo uma curiosidade para vocês, tem muitas pessoas que não passaram por um diagnóstico, até porque isso é novo, essa questão desse diagnóstico, e hoje as pessoas se veem aí numa vida já adulta e pensam, poxa, eu tive tanta dificuldade de me relacionar, eu tive tanta dificuldade com minha esposa, me separei, tive que casar com outra pessoa e tal, a mesma coisa, eu tenho dificuldade de relacionamento, né? Nos atendimentos a gente vê muito isso, pessoas com dificuldade de se relacionar. E às vezes a pessoa não sabe, ou às vezes tem um laudo tardio de que ela é autista, ok? Então é muito interessante isso, porque muitas pessoas sofrem a vida toda com esse déficit, né, de interação, de comunicação. Às vezes a pessoa quer falar, mas não consegue. Poxa, eu queria falar, mas não consigo, né? Mas aí, lá pelos 30 e poucos anos, é que ela começa a se soltar, que as coisas começam a engrenar na vida dela. E aí nós chamamos isso de amadurecimento da pessoa terra. Aí ela está começando a amadurecer. A mente dela está começando a ter mais equilíbrio. De repente vocês conheçam alguém, né? Assim, que já teve dificuldade de se relacionar e agora começa, né, aparentemente ficar uma pessoa mais equilibrada. Bom, como é que começa esse acolhimento então? Começa no olhar com calma, com sensibilidade, acolhendo mesmo aquela criança, né? Não adaptação somente. Às vezes a gente fica preocupado com o manejo, como que eu vou manejar aquela criança, o que eu vou fazer na hora da crise. Então a principal coisa é essa, é silenciar. Diminui, né, a luminosidade, diminui o som, acalma aquela criança, dá um objeto para ela se autorregular. Se você conseguir abraçar aquela criança, abraça, acolhe aquela criança. A previsibilidade e uma rotina sem surpresa, sem mudança, trazendo segurança para essa criança. Uma rotina visual também, exercite a criança com um olhar de cuidado e de amor. Através também de uma comunicação simples, de um ambiente organizado e redução de estímulos. Eu estou falando isso aqui porque hoje, gente, nós temos muitos estímulos. Eu vejo crianças, inclusive vai ser uma das palestras também, né, sobre a questão das telas, o perigo das telas. As crianças hoje pequenininhas assim, ó, 2 aninhos, 3 aninhos, a mãe já vai lá, vou dar o celular para essa criança ficar quieta, eu consegui fazer alguma coisa, fazer almoço. E nós sabemos que essas crianças autistas, elas têm a mente muito acelerada e tudo isso vem também proveniente de um excesso de tecnologia, da era industrial aí, ó, celular, computador, tudo isso está influenciando essa nova geração. As crianças já estão nascendo
vamos olhar no olho, vamos dar atenção, vamos diminuir a adrenalina, né? É muito bom você dar atenção às pessoas, é muito bom você fazer uma coisa de cada vez. Tem pessoas que falam assim, a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é mentira, isso é um mito. Você pode até tentar fazer, mas alguma coisa vai errar, vai fazer mal feito, vai queimar alguma coisa. Porque o nosso cérebro, ele foi feito de uma forma organizada. Às vezes a gente até tenta ter essa habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se você for fazendo isso, você está desgastando o seu cérebro. A neurociência fala sobre isso. Você pode até tentar fazer, mas daqui a pouco você vai estar com um burnout. O que é burnout? É o excesso de atividade mental. Cansa, vai cansando o seu cérebro, daqui a pouco você vai ter que parar. Então, vamos desde já saber cuidar dessa máquina preciosa que o Senhor nos deu, que é o cérebro. Tá? Também o acolhimento se faz através do reforço positivo, né? Valorizar aquela criança, a flexibilização das atividades, parceria entre família e escola. O Everaldo falou muito sobre isso, como isso é importante, essa parceria da criança com a escola, os pais irem lá, acompanhar aquela criança, não jogar a criança na escola, e graças a Deus, meu filho agora vai ficar o dia todo na escola, só volta à noite para pegar ele. Não faça isso. Acompanhe o seu filho. Ele precisa desse acompanhamento. A inclusão acontece na recepção. Acho que não dá para vocês verem aí. Dá? Então, tá vendo? Ó, promover a inclusão na igreja. A fila está vazia, né? Mas falar sobre o autismo na igreja, ó, todo mundo. Mas na hora de promover, alguns chamam de inclusão, outros falam acolhimento, né? Inclusão no sentido de você abraçar, trazer aquela criança e aquela família para dentro do acolhimento da igreja, tá? Então, nós precisamos, como pais também, fazer esse acolhimento e acompanhar as crianças na escola. Não só deixar a criança lá. Muitas igrejas fazem palestra sobre autismo e isso é super válido porque a conscientização começa a partir daí. O pastor não estava aqui, mas eu elogiei, tá? Por essa iniciativa, pastor. Parabéns. Isso é super importante porque nós somos corpo, alma e espírito e nós precisamos de manter a nossa alma íntegra, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Nós vamos entregar para o Senhor nosso corpo, alma e espírito íntegros até a volta de Jesus. Ok? Aí falando um pouquinho, o que a gente pode fazer na igreja, né? Vocês têm muitas salas, são sugestões que eu vou dar e vocês vão achar o que é melhor para se adaptar. Algumas igrejas já têm essa sala aí, chamada sala de autorregulação. Talvez alguns de vocês já até conheçam, tem pessoas de outras igrejas aqui, talvez alguém já até conhece uma sala dessa. O que é essa sala de autorregulação? É uma sala que tem uma regulação sensorial, ou seja, ela não tem estímulo sensorial, ela não tem telas, não tem computador, não tem muita luminosidade, ela tem um abafamento acústico. A criança chega agitada, às vezes no culto fica agitada, pulando, nervosa, gritando, e ninguém consegue controlar aquela criança. Aí você pega, muito calmo, né? Muita calma, leva a criança para uma salinha, e ali ela vai se acalmando, você vai no tempo dela, ela vai se acalmando, né? Com texturas calmas, não é verdade? Então, devagarzinho ela vai voltando, porque está tendo muito estímulo, às vezes lá na igreja, muita luz, muita gente cantando alto, e a gente tem que começar a se adaptar com essa realidade, porque cada vez mais estão nascendo, de uma a cada 36 crianças que nascem, uma tem autismo. Ok? Então, essa sala é projetada para proporcionar calma, um foco, um conforto, né, a pessoas com esses problemas, desses processamentos sensoriais. E essa sala, ela visa aliviar essa sobrecarga dessa criança, tá? E trazer de volta o equilíbrio emocional e sensorial. Existe até, eu já vi em algumas igrejas isso, já fiquei sabendo, que existe um corredor para autorregulação. Vai na
pastor, né? É neto de um pastor de lá. E a gente está assim na hora do louvor, de repente ele começa, sempre na hora do louvor, gente, é incrível, né? Ele começa a correr, e aí ninguém faz nada, você tem que deixar a criança estar se autorregulando. Na hora que ele começa a correr, eu já falo, ó, começou a se autorregular. E tem igrejas hoje que já tem um corredor para a criança correr, você sabia disso? Não é você chegar, meu Deus, cadê o pai dessa criança? Não, deixa a criança se regular. Ou leva ela para uma salinha de autorregulação, tá? Então, a inclusão começa, na verdade, quando a igreja se prepara para receber essas famílias atípicas. O acolhimento começa aí, tá? Quando há essa compreensão, quando existe o espaço para a criança participar sem ser julgada. O que você não pode fazer? Olhar para a criança, fica quieto, brigar. Ela não vai obedecer. Não é porque ela tem TOD. A gente viu uma criança negando, né? A gente já falou que essa criança tem TOD. Transtorno opositor desafiador. Tem criança que tem mesmo, tá? Ela desafia a autoridade. E aí ela fica adulta. Tudo que você fala não se submete à autoridade. Não se submete. O pastor fala, irmãos, tem que fazer isso. Chega em casa, não vou fazer nada, o pastor está pensando o quê? Então é um transtorno isso aí. A pessoa cresceu desenvolvendo essa falta de submissão à autoridade. Talvez porque não houve limites lá na infância. Os pais deixaram, não impuseram limite para essas crianças. E aí elas cresceram muitas vezes revoltadas. Verdade? Então, o que a gente não pode fazer? Falar, fica quieto, aqui não é lugar para isso. Um olhar de julgamento não é bom. Tocar também na criança sem perguntar, porque muitas crianças não gostam de toque, principalmente de nível 3. Ela não aceita você tocar nela. Você vai chegar perto, ela já sai, né? Ela fica alvoroçada. Ok? E cuidando de quem cuida, né? Quem sabe você se sente hoje cansado, esgotado, inseguro, sozinho, sem apoio. Nós temos aqui agora uma rede de apoio que está sendo formada. Eu louvo a Deus porque as igrejas estão se conscientizando com relação a isso. E muitas pessoas têm a alma, às vezes, ferida, a alma que está entristecida, a alma que está se sentindo sozinha, sem apoio. E essa, como eu falei, essa seara dos transtornos é algo que tem que ser tratado com muita sensibilidade. Porque um pai e uma mãe que tem uma criança autista, só ela sabe que ela está passando ali as dificuldades. E muitas vezes não tem apoio das pessoas. Mas observa bem esse copo. Esse copo está com água. Em que momento ele começa a transbordar, gente? Quem poderia falar aí? Que hora o copo começa a transbordar? Quando ele estiver cheio, muito bem. E a água está lá, jorrando para dentro do copo. Agora, não espere transbordar a água. Ninguém adoece de um dia para o outro. Lembra que eu falei sobre a somatização das doenças? Por que muitas pessoas estão com a carne dolorida, né? Por que as pessoas estão sofrendo doenças físicas? Porque a alma está ali, ó. É um acúmulo aqui, um acúmulo ali, é a falta de perdão, é a mágoa, é a tristeza, é uma raiz de amargura, é um abuso, seja ele sexual, ou abuso físico, ou abuso emocional, vai acumulando. E você não fala, não procura ajuda, daqui a pouco você está doente, você está cheio de doença na sua carne, chamada somatização. Então, as pessoas, muitas vezes, elas transbordam depois de meses ou anos suportando tudo sozinho. O estresse crônico, transtorno de ansiedade generalizada, ela causa burnout, ela causa uma sobrecarga parental, ela causa fadiga, tá? E aí nós vemos, professores estressados, professores cansados. Você deve ver muito isso, né, Delão?
O professor já chega a trabalhar, ai meu Deus, hoje é segunda-feira. Já chega assim, no trabalho. Ai, hoje é segunda-feira, podia ser sexta-feira. Então, isso está demonstrando o quê? Um burnout. Já está cansado, não está aguentando, já contando os dias das férias. Eu atendi uma paciente ontem, aí eu falei, e aí, está chegando as férias, né? Ah, eu estou contando os dedos, falta 20 dias. É desse jeito, cansaço. As pessoas estão cansadas. É incrível. Então nós precisamos de ter um olhar de amor. Quem cuida, às vezes, acaba adoecendo. Eu me lembro que quando a minha mãe começou a apresentar demência, eu levei ela na neurologista, e aí eu cuidava muito da minha mãe. As pessoas que me conhecem, algumas acompanharam, mas a médica, a doutora Ana Carolina, ela falou, Ariane, quem cuida adoece. Você tem que se cuidar. Você não pode cuidar da sua mãe sozinho. Você vai ter que ter uma rede de apoio. Porque quem cuida sozinho geralmente adoece. Você fica cansado, você fica estressado, a sua rotina muda. Não é isso? O seu emocional muda, você começa a ficar mais abatido. Parece até que você está em depressão. Porque você vê um parente seu sofrendo. E aí você começa a sofrer também. Imagina uma mãe que vê um filho em sofrimento. Olha só como é que essa mãe vai sofrer. Né? Então, todos que cuidam precisam daquele momento de autocuidado. Isso não é pecado, gente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É indivisível corpo, alma e espírito. Então, uma caminhada, uma atividade física, um momento para você relaxar, para você não pensar em nada. Você não pode esperar a exaustão. Não espere a exaustão, o limite, porque o limite é um burnout. Eu conheci uma psicóloga, e ela estava falando assim, que ela teve um burnout tão severo que ela teve que se afastar do trabalho, ela não conseguia levantar da cama, e a mãe dela tinha que trazer comida para ela. E ela só trabalhava, ela não descansava, não relaxava, não tinha férias, levava o trabalho para casa. E aí, olha só, entendeu, né? Você vai se acumulando de coisas, você chega uma hora não aguenta. Tá? Então, ninguém faz tudo sozinho. Nós precisamos ter uma rede de apoio, tá? Para poder somar força conosco. Bom? Tem pequenininho ali azul, não sei se vocês conseguem ver, ali é maior, né? Uma criança autista, ela envolve pelo menos 10 pessoas como rede de apoio. É um terapeuta da criança, é um fonoaudiólogo, toda criança autista tem que procurar, tem que ter um fonoaudiólogo. É um terapeuta, é uma mãe, é um pai, é um professor, é um educador especial que fica agora na sala de aula, é a família, é às vezes o terapeuta da mãe, tá? Então, são muitas pessoas, professores, fonoaudiólogo, psicólogo, ela precisa de fazer um acompanhamento com psicólogo também. Então, uma criança autista, ela envolve no mínimo 10 pessoas como rede de apoio, principalmente na fase inicial ali, infantil. Tá? Os desafios únicos e complexos dos pais. Né? Os pais eles passam por esse desafio, uma sobrecarga demais, né? Uma sobrecarga muito pesada de atividades emocional, física. A sobrecarga de um pai e de uma mãe autista é muito grande. Então, aquela pessoa ela muda a rotina dela porque ela tem que acompanhar o filho na terapia. Isso aí geralmente é semanal. Ela tem que acompanhar aquela criança nos estudos. Ela tem que estudar também continuamente sobre essa questão do transtorno. E isso tudo demanda uma energia física e mental muito grande. E muitas vezes ela tem até dificuldade de comunicação com o filho. Porque às vezes o filho não sabe expressar muito bem. A criança autista de nível 2 e 3, ela tem dificuldade severa na comunicação. A nível 3 nem fala. Criança de nível 3 não fala. Muitas vezes ela tem só aqueles movimentos, né, involuntários, repetitivos, tá? E muitas vezes os professores, falando um pouquinho sobre professores, muitas vezes eles não sabem
E ele precisa, então, de se capacitar. Você está no lugar certo. Você tem que se capacitar para poder saber qual é o melhor manejo com aquela criança. E o principal dele, que eu falei, é o amor. Você tem que amar aquela criança, não excluir aquela criança. Tomara que essa criança saia da minha sala. Não, pelo contrário, é acolher. Será que Jesus faria isso? Pergunta é essa. Tá? Então, o professor também ele sofre por essa demanda do gasto da energia física e mental. Ele está ali desgastado. Quantos professores da rede pública e rede particular também estão desgastados? Muitas vezes também ele não é compreendido pelos pais. Os pais às vezes querem entregar algo para a criança, né? E não consegue ter uma boa comunicação com a mãe, com o pai. E o que nós precisamos de fazer? Descansar. Descansar, gente, é diferente de distração. Tem pessoas que falam assim, agora eu vou descansar um pouquinho, deixa eu tirar aqui meu óculos, meu celular ali, né? Presta o celular aqui, né? Eu vou descansar agora, eu vou cansar, vou sentar no sofá aqui um pouquinho, vou descansar. Aí começa a rolar. Ela está descansando? Não está. Ela está distraindo. É diferente. Obrigada. Descansar, é você não fazer nada, é você não ocupar sua mente com outra coisa, com outra atividade. Senão você não está descansando. Você está se cansando também. A mente. Você está descansando o seu corpo, mas você está cansando a mente. Então, nós temos que ter uma ideia muito clara do que é descansar. É você relaxar mesmo a sua mente, você não pensar em nada. Por isso que é bom você sair, né? Deixa o celular em casa, vou fazer uma caminhada, vou tomar um ar. E todos nós precisamos desse momento. As pausas são necessárias. Tá? Como que eu posso melhorar a qualidade de vida, então? Isso aí para papai e mamãe de crianças atípicas, pais atípicos. Nós precisamos de ter um vínculo com outros pais. Isso é fundamental. Quando você entra numa roda de conversa com outros pais, ou procura um pai ou uma mãe para fazer uma caminhada, né? Uma mulher de uma criança atípica vai lá chamar outra, e você conversar sobre outras coisas também. Você vai mudando aquele pensamento seu, você vai relaxando, você vai desestressando. Nós precisamos disso, queridos. Então, saia com outra mãe para conversar outros assuntos, que não seja transtornos, porque você também tem uma vida. Você não pode ficar 24 horas só em prol do seu filho. E eu vejo que muitas pessoas sentem culpa quando fazem isso. Eu estou passeando, gente, mas meu filho está lá em casa. Meu filho está lá em casa com o babá, era para eu estar lá com meu filho. Não, mas você também tem sua vida própria, você tem a sua independência emocional. Então você também precisa ser cuidado, você precisa de fazer uma atividade, você precisa de ter sua independência. Você não pode ficar 24 horas em prol de uma criança, tá? Então participe aí pelo menos mensalmente de reunião com outros pais atípicos para compartilhar, crie essa rede de apoio, seja forte e não guerreira. Não existe supermulher e super-homem. Tem pessoas que falam, eu sou guerreiro, né? Não, guerreira. Você é uma guerreira. Já ouviu alguém falando assim? Você é uma guerreira. Mas quando a gente começa a imaginar que a gente é uma guerreira, a gente vai capaz de fazer tudo. Não queira ser essa mulher guerreira. Seja forte. Não fique se vitimizando, cheio de mimimi. Tá? Porque você é feito de carne e osso. Quando você acha que você é uma pessoa de ferro, daqui a pouco você vai adoecer. Então vamos ter equilíbrio. Tenha o seu momento diário de descanso e autocuidado. Tá? Então olha só, a religiosidade ela julga, ela cobra, ela compara, ela gera culpa. Mas uma espiritualidade saudável, o que ela faz? Ela acolhe, ela caminha junto. E nós estamos aqui para isso. Para compreender, para gerar cura, para abraçar nosso irmão,
você vê que tem alguma mamãe, às vezes passando um momento difícil, você olha no olhar dela, vê que está com uma tristeza, que, que a pessoa está triste. Então, seja aquele canal de bênção, seja aquela pessoa que vai dar o suporte, vai estar do lado ali dando suporte. Não julgue, não critique, tá? Jesus demonstrou o amor e a misericórdia em todos os seus atos. E para a gente finalizar, quem você precisou de se tornar para chegar até aqui? Quem sabe você precisou de se tornar uma pessoa forte? Diante das lutas que você passou, uma pessoa resiliente. Tudo aquilo que você passou lá atrás projetou para quem você fosse hoje. Você é aquilo que você viveu ao longo dos anos. É a soma das suas escolhas, a soma dos estresses que você viveu, das lutas que você viveu, fez você ser a pessoa que você é hoje. Só que nós não somos super-homem e super-mulher. Às vezes a pessoa se tornou insensível. Eu me lembro quando minha mãe faleceu em setembro do ano passado, dia 12 de setembro de 2005. Minha mãe, ela foi ficando, parando de andar, ficou acamada, e eu tinha que pegar ela, colocar na cadeira de volta, dar banho, levar para a sala, eu tinha que pegar ela depois de volta, para levar no banheiro, e aí colocar na cama. E aí, vocês sabem que eu tenho um ombro muito forte, né? Meus braços finos. E eu tive que malhar muito. Eu fui para a academia para malhar os braços. Porque às vezes eu não aguentava, minha coluna doía. Eu falei, eu tenho que fortalecer minha coluna, minha lombar, meus braços. Eu comecei a ficar mais fortinho. Agora já murchou tudo. Mas foi uma necessidade. Eu precisei de me tornar mais forte para cuidar da minha mãe. Porque tinha dias que eu ficava com ela. E aí eu ia para casa cheia de dor, principalmente nas costas. Então, muitas vezes nós temos que nos tornar pessoas fortes, resilientes, mas nós precisamos de apoio. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa fazer tudo sozinho. Tá? Então, tenha essa rede de apoio. E quando nós falamos sobre saúde, é saúde física, emocional e espiritual. No corpo, na mente, nas emoções, na espiritualidade, tendo uma rede de apoio, tendo um bom sono. O sono é essencial para a saúde, uma boa alimentação. Existem fatores também de alimentação que são responsáveis pelo TEA, pelo autismo. Tá? Então, a alimentação hoje, nós está muito pobre, nós precisamos ter uma alimentação rica em nutrientes, ok? Fazer lazer, ter um propósito de vida, ok? Se vocês quiserem tirar foto aqui, mas eu vou mandar no trabalho também. Sugestão de autores, vocês podem pesquisar, blogs falando sobre esse tema, tá bom? Então, como é que você está saindo daqui hoje? Dai? Como que vocês estão saindo daqui hoje? Se alguém quiser dar uma palavra, a gente nem abriu, para falar. Quer falar, Renata? Nosso Deus, ele muda o diagnóstico, Nós cremos. Bom, queridos, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a confiança, Pastor Noel, a Daiane, que nos convidou para estar aqui. E esperamos aí nos rever os queridos irmãos aí mês que vem, mês de agosto, tá aí, nosso próximo encontro vai ser no dia 14 e 15 de agosto, uma sexta e um sábado, tá? Um beijo no coração, um cheiro. Se eu não conseguir abraçar todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês. Se sintam abraçados e acolhidos, amém? Glória a Deus,